Muito bem, meu caro. Ivan, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que já trazer aqui pessoal, e aí, o Trump vai invadir hoje, amanhã, quando vai ser? Bom, ainda não temos essa resposta, tá? Donald Trump passou o feriado, é feriado, né? É o feriado de Thanksgiving, né? Tá terminando de folga a maior parte do tempo e ele está voltando para Washington, está ou estava até pouco tempo atrás a bordo do Air Force One, saindo da Flórida, né, na sua residência ou a casa de verão da presidência americana, Mar-a-Lago, e indo em direção à Casa Branca. Isso significa que, se algo for acontecer hoje, ele está próximo à Situation Room oficial, a sala vermelha, onde as coisas poderiam ocorrer. Uma aposta editorial que nós estamos fazendo aqui, né, Ivan Kleber, é que se, na hipótese de que algo aconteça hoje, não podemos cravar nada, seja após a eleição em Honduras. Honduras tem 3 horas a menos que o Brasil, então lá agora são 4h10 da tarde. As urnas ainda estão abertas, né? Então, se eu fosse cogitar um horário aqui, seria por volta de meia-noite, 1 hora da manhã do Brasil, caso algo fosse ocorrer hoje, ou se for ocorrer hoje. Não podemos cravar isso, temos que ser responsáveis com vocês. Acho que a gente pode já responder essa pergunta logo de saída, né, Ivan? Eu tenho uma informação, Paulo. As urnas em Honduras fecham às 5 horas, horário local, tá? Estão, portanto, aqui 50 minutos. Até isso, eu passei as últimas horas, né, trabalhando e foi mais ou menos isso que eu falei, Paulo, tá aqui, esse deu a ideia, então vamos entrar ao vivo e trazer tudo ao vivo. Então as urnas fecham às 5 lá em Honduras. Pelos meus cálculos, o Trump já vai estar na Casa Branca. Mas olha, eu diria que não é tão provável que seja hoje. Mas em se tratando de operação militar, o sigilo é o que, que manda, né? Então pode ser que seja daqui 60 minutos, como pode ser amanhã. A gente não tem como ter essa resposta. E se a gente tivesse essa resposta, é porque a inteligência americana não está funcionando. Pois é, Ivan, pois é. Ele despistou muito bem, né, nos ataques à instalação No nuclear Irã, iraniana. no Irã Então foi perfeito. foi perfeito o despiste. E tem um ponto aqui que é uma informação que ontem saiu, estava se falando se era, se não era, que o New York Times conseguiu ter acesso de uma ligação entre Donald Trump e Nicolás Maduro. Inclusive, tínhamos, né, Ivan, até poucos minutos atrás, uma informação conflitante. E essa informação conflitante dava conta de que quem teria conversado com o Maduro teria sido o Marco Rubio e não o Donald Trump. Né? Essa informação veio do ex-vice-presidente da Argentina, agora me fugiu o nome dele, Ivan, que era vice do Carlos Carlos Menem. Roykov. Ele era vice do Mene e o nome dele é Carlos Roykov. Perfeito. Só que essa informação, se for correta, o Trump também está trazendo outro ponto aí que a gente precisa saber, que é a confirmação que ele deu agora no Air Force One de que sim, ele conversou com o Maduro. Nós conseguimos o áudio disponibilizado aí da Casa Branca. O áudio não está dos melhores. Então, a gente pode fazer aqui a tradução simultânea para vocês, tá bom? Ou não sei, Ivan, se você prefere que a gente toque o áudio, depois a gente É 20 faça. segundos, passa o áudio e a gente fala o que ele falou no áudio, não tem problema. Perfeito. Vamos lá então. Você teve uma ligação com o Maduro? Eu não vou comentar isso, mas a resposta é sim. Não posso falar mais a respeito. Não vou dizer se foi bem ou mal. A conversa foi apenas uma ligação telefônica. Você vai atacar a Venezuela? E aí, a resposta se ele vai atacar a Venezuela, eu já sei. Ele disse que a Venezuela não é um país inimigo e que ele não ia responder aquilo, mas que ele não estava contente com a Venezuela. Da típica resposta do Trump, não fala nem A nem B. A informação que a gente tinha, Paulo, era a seguinte. Então, segundo o ex-vice-presidente da Argentina, ele também foi ministro das Relações Exteriores, ele... Rucalf, perfeito, o Antônio colocou aqui, Carlos Rucalf. Ele também foi embaixador da Argentina na Itália, enfim, em vários países, e tem fontes
dentro do Ministério das Relações Exteriores e aparentemente hoje ele é um aliado do Milei. Tanto que ele falou que o Milei vai ficar mais 6 anos no poder. A informação era a seguinte, que quem tinha conversado com o Maduro era o Rubio e que a proposta do Maduro foi uma ofensa ao Trump. E qual seria a proposta? Segundo esse vice-presidente da Argentina, Paulo, o Maduro pediu uma anistia para ele, Maduro, para sua família e para a família e membros do regime ali, umas 30, 40 pessoas, incluindo as famílias, ou seja, 30 mais as famílias, daria umas 300 pessoas em tudo. Uma espécie de anistia para dar início a um período de transição. E o Donald Trump, quando recebeu essa proposta, chegou até a se ofender e que a única coisa que daqui em diante o Marco Rubio estava autorizado a tratar com o regime era a saída do Nicolás Maduro por bem ou por mal, mas de preferência por bem, que fosse até se exilar em algum país. Paulo, isso aqui é meio que uma transmissão informal entre a gente, né? É, estou passando a informação como eu vi agora à tarde. Que o Maduro tem cara de pau de pedir uma anistia, anistiar ele dos crimes que ele cometeu nos Estados Unidos, isso a gente sabe que ele tem. Agora, se essa informação é correta, aí um dia a gente vai saber. Estou passando para a audiência aquilo que o ex-vice-presidente da Argentina passou, Paulo Henrique. Paulo, você está no modo doutora Vera. Ou eu não tô. Não, eu tô no Doutora Vera. Ah, Eu vou falar aqui, Ivan, para nossa audiência, o que eu comentei com você no telefone há 5 minutos atrás, praticamente. Olha, que o Maduro tem a cara de pau de pedir anistia, isso é esperado até, né? Ele está tentando salvar a pele dele e de quem está no regime, mas ele falar de período de transição, o mais inteligente seria ele fazer: olha, eu saio imediatamente, você me dá uma semana para eu arrumar minhas malas aqui e vou ver quem que vai me receber, informo para onde estou indo, só que já vou com a anistia. Então, nessa uma semana eu procuro um local, você prepara os documentos, eu assino, vou embora e vida que segue, né? Quando a gente para pensar na situação que o Maduro está. Agora, ele falar de um período de transição, só falta ele ter dito de 2, 3 anos, como foi a proposta anterior também. Aí a situação fica mais complicada ainda para ele, né, Ivan? pois é. Outra informação que o Raukuf, é que o Maduro fez um evento com a espada do Simão Bolívar há coisa de 10, 15 dias atrás, e que isso gerou uma revolta muito grande entre os latinos do Partido Republicano nos Estados Unidos, e que aumentou ali a ala pró-Rubio, digamos assim, de uma intervenção na Venezuela, porque usar o nome do Simão Bolívar teria sido uma ofensa, né? E ele, Maduro, se colocar como o Bolívar dos nossos tempos, digamos assim, contra aquela coisa toda do imperialismo e tudo mais. Você quer comentar isso, Paulo, ou eu posso já trazer de repente, porque tem bastante informação. Não, vamos em frente. Essa A daí outra é meio que pro forma, né? a outra a gente precisa comentar, que é a seguinte, ainda segundo o jornalista que estava entrevistando esse ex-vice-presidente e o próprio vice-presidente, é de que o Diosdado Cabello, número 2 do regime, ele está escondido no hospital militar de Caracas. E que os irmãos Rodrigues, Delcy e Jorge, o Jorge, ele é presidente da Assembleia do Regime, da Assembleia Nacional, né? É o Hugo Mota do regime, digamos assim. E a Delcy, que é vice, estão no Hospital Policlínico de Caracas. Por que eles estariam no hospital? Aquilo que a gente já adiantou aqui para nossa audiência, mesma estratégia do Hamas, de usar a população civil como um escudo. A mesma coisa que ele está tentando fazer com a aviação civil. Inclusive, nessa entrevista, o jornalista diz: Olha, eu conversei com um piloto de F-16 e ele me falou o seguinte: você tem um avião desse da aviação civil, a diferença de velocidade é tão grande que é como se, ele deu exemplo, é como se tiver uma vaca voando. O avião tudo bem, tem um radar, tem tudo isso, mas é um perigo, né, um avião chocar no outro justamente pela diferença de velocidade. Mas essa informação, Paulo, de que eles estão nos hospitais, eu acredito que tem fundamento, justamente porque é algo que até a gente levantou hipótese. Então, se eu dissesse agora que não tem fundamento, ia estar me desmentindo, ia estar desmentindo aqui a nossa linha editorial, né? Essa acho que vale a pena a gente comentar um pouco. Sim, é verdade. E é uma das estratégias mais canalhas, né? Porque o Maduro também tem colocado toda a polícia, ele está utilizando a força policial
nas ruas, tirou a folga de todos eles e estão, inclusive, segundo informações que nós vimos, mandando destacamentos para regiões que não são próximas da família, tá? Por quê? Porque se o familiar de um policial vai para a rua, o policial não vai atacar o próprio familiar. Entendem? Então, eles estão utilizando essa estratégia também com as forças policiais e estão utilizando, obviamente, os mercenários. Uma informação, Ivan, inclusive, que nós conversamos mais cedo, você, senhor Sepúlveda e eu, diz respeito do qual seria a estratégia do Maduro caso realmente ocorra essa operação militar, a gente não tem que usar a palavra operação, não é porque nós não queremos utilizar invasão. Não dá para saber se os Estados Unidos vai fazer um ataque como foi em Fordo, específico e direto em alguns pontos, se eles vão fazer um desembarque anfíbio. Então, até o termo a se utilizar, acho que o ideal seria ataque, né? Essa operação, esse ataque que os Estados Unidos está na iminência aí de efetuar. O Maduro iria para uma base mais ao interior, e a partir daí, ele, mesmo sendo oficialmente derrubado do regime, ele continuaria operando um governo das sombras e contaria com os warlords fiéis ao regime para estabelecer estratégias de guerrilha e fazer aquela brisita bolivariana em tudo que é canto, né? Da Venezuela, seriam 200, mais ou menos 280 pontos que ele teria à disposição para começar a fazer essas operações. E isso aqui é importante, pessoal, que vai chegar justamente no tema da capa. Então a gente está construindo aqui os dados para vocês entenderem isso. Ivan, se você quiser comentar sobre isso, meu cara. Então, há muitas pessoas que começam a acompanhar a geopolítica, ou até mesmo já conhece aqui, mas nunca param para se perguntar como é que existe tanto país, por exemplo, Coreia do Sul, Coreia do Norte, como é que existe não sei o que lá do leste e não sei o que do oeste. Esse é um caso. Se o Maduro se refugiar no estado de Táchira, que segundo as informações ele. E esse conflito, não estou dizendo que é o caso, tá, pessoal? Mas aqui é um típico exemplo que a gente pode dar num contexto histórico do que acontece. Se esse conflito se prolonga por 1 ano, 2, 3, 5, 10, amanhã depois eles declaram República Bolivariana de Táchira ou Venezuela do Oeste, Venezuela do Leste, e a gente tem a situação de um país dividido. Mas obviamente que isso aqui, eu já estou vendo aqui 20 anos, eu só quis usar esse exemplo para mostrar para as pessoas que muita gente não sabe. Mas como é que a Alemanha ocidental e oriental foi um caso em um contexto diferente, mas que dá para fazer esse exemplo. Eu acho que essa estratégia de tentar se refugiar não dá muito certo, até você levantou essa questão, né, Paulo? Não tem montanha, não é o Afeganistão pra você se esconder na montanha e tudo mais. Mas é uma tática que o regime pode usar para tentar prolongar e tentar sabotar um novo governo de Edmundo Gonzalez, caso o Edmundo consiga. Então você ocupa ali uma região, tem toda a milícia espalhada pelo país e tentar fazer o país se tornar ingovernável. Até alguém, um centrista da vida, vir com uma solução ali de anistia, aquela coisa toda, e quando a gente menos espera, se a gente está no poder de novo. Então, É é, uma situação bem complexa que a Venezuela pode entrar se for por esse caminho, né, Ivan? uhum. Antes da gente passar aqui para o nosso próximo tópico de atualização, pessoal, quero agradecer aqui as mais de 7.700 telas que estão conosco nesse momento, mais de 5 mil no YouTube. Muito obrigado. Só que o número de likes está bem baixo, viu, pessoal? Não tem nem 2.000 likes. Então, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito aqui para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante para outras pessoas também que estão buscando informações aqui sobre o que tem acontecido nas últimas horas na Venezuela. E, Ivan, então agora eu já passo aqui para o que tem como tema principal, né, desse boletim de É, atualização que nós podemos. Tem estamos. mais uma atualização que a gente precisa trazer para a audiência antes do Lula, pode ser? Pois não. Pode, claro, Ivan. Paulo, eu não quero transformar né, nossa transmissão aqui num monólogo, mas eu talvez vou precisar de um pouco mais tempo do que o habitual aqui para trazer isso para o público. Eu tenho bastante gente na audiência, muito obrigado a todos. Essa informação que eu vou trazer, pessoal, eu peço aos senhores muita atenção com ela e muita calma,
porque essa informação em mãos erradas, dentro da direita, pode virar um caos. Tá? Já saiu história que o presidente Bolsonaro está num monte, não sei aonde, nos Estados Unidos, que está em segurança. Então, eu vou trazer o contexto com muita calma e peço muita prudência aqui à nossa audiência. Mas, em círculos nos Estados Unidos, na mídia britânica, em jornalistas de língua espanhola, cresce cada vez mais a sensação de que o presidente Trump não está satisfeito com o resultado eleitoral da eleição de 2020. Isso a gente não estou contando nenhuma novidade. O Trump toda semana está falando disso. E que ele, Trump, está convencido de que teve uma influência da Venezuela naquela eleição, Paulo Henrique. E que, portanto, esse seria um dos motivos pelo qual o presidente Trump quer Nicolás Maduro diante de um juiz na corte de Nova York. Porque Nova York foi lá que foi aberto o processo contra o cartel de Los Soles. Não à toa o Hugo El Pollo Carvajal está sendo julgado lá. Pessoal, uma coisa é o prefeito de Nova York, outra coisa é a justiça, tá? Só para antes que alguém mas vai cair em Nova York. São duas coisas, né, separadas. Então, o presidente Trump, Paulo Henrique, segundo essas vozes, esses rumores, a gente já tem isso em mídia escrita. O The Guardian é um jornal que está batendo nisso há uns 10 dias. Agora, esses jornalistas de língua espanhola, mais de um, pessoas nos Estados Unidos, muita gente começa a acreditar de que sim, a Venezuela o Trump está cada vez mais convencido de que o Maduro interferiu na eleição de 2020. Inclusive, parece que tem um autor de um livro sobre o tema, de como o Maduro fez isso, que está colaborando com as autoridades americanas, inclusive. Que não somos nós, né, Ivan? Para deixar claro, Não, temos um livro não, sobre não. o tema, Mas mas não não, somos não, não nós, somos né? nós. Por que eu Para quem não recomendei conhece, tanta, né, Ivan? por que eu Escrevemos esse livro recomendei, aqui junto, né? por que eu recomendei tanta prudência à nossa audiência? Porque muita gente já está falando que o esquema não teria de influência eleitoral, não teria se limitado aos Estados Unidos e sim a outros países também. Ponto. Agora, daqui dizer que temos uma confirmação oficial, aconteceu agora, urgente, caiu a casa, não sei o quê, tem uma montanha a se escalar. O primeiro passo dessa montanha é pegar o Maduro vivo e levar ele para esse tribunal. E esse seria um dos motivos pelo qual o, a, o Serviço de Inteligência cubano não pode de jeito nenhum permitir Maduro vivo nos Estados Unidos, tá? Então, Paulo, eu quero muito sua análise sobre isso e acredito que você compartilha da mesma frieza, digamos assim, ao tratar do assunto como a gente está tratando aqui. Exato, Ivan, porque assim, nós nos debruçamos bastante sobre esse caso, né? É tanto que eu até falei aqui agora há pouco do livro que nós dois escrevemos Uhum. juntos, os Estados Unidos e o Partido das Sombras. E o que que acontece, pessoal? Todo mundo fala muito do voto pelo correio, mas é o que nós estamos dizendo desde aquela época. O voto pelo correio teve uma importância? Teve, mas ele não foi o determinante para o resultado daquelas eleições de 2020. Foi toda uma confluência de fatores muito bem organizados, que inclusive descrevemos no livro, que como que foi aproveitada a situação da pandemia para ajudar os secretários de Estado estaduais, que são os responsáveis por organizar as eleições, a entregar um kit eleitoral em período de pandemia pronto por PECs ligados ao Partido Democrata. E em estados chaves foi utilizado tanto um sistema quanto um sistema de computador, mais um sistema de contagem, tá? Físico. E aí que entraria a questão da Venezuela, tá? Tanto a Smartmatic quanto a Dominion, que seria uma empresa ligada a esse mesmo conglomerado que está por trás da Smartmatic. Eu quero lembrar aqui que foi uma notícia que saiu uns 3, 4 anos atrás, nós tratamos aqui no canal, que ocorreu uma eleição, e eu não lembro qual foi o país, mas foi próximo aqui, e o diretor da Smartmatic, ele fugiu para a Inglaterra, deu uma coletiva de imprensa em Londres,
falando que o sistema era completamente fraudável e que as eleições que tinham acabado de ocorrer, elas foram fraudadas. Agora minha memória me traiu aqui, eu não vou lembrar. Tô lembrando do santo, mas não tô lembrando do. Tô lembrando do milagre, mas não tô lembrando do santo. Mas essa aqui é uma informação importante. Pesquisando na internet, vocês vão encontrar essa entrevista. Procura diretor Smartmatic, Londres. Vocês vão encontrar matérias dessa época, tá? Para vocês confirmarem o que nós estamos dizendo aqui. E aí, pessoal, segundo informações que nós estamos vasculhando, estamos trabalhando, principalmente o senhor Sepúlveda está mais dedicado, né, a essa pauta no momento. Existe já alguns indícios de como e quem dentro da administração Trump começou essa investigação. Ela contou com a ajuda do Elon Musk, tá? Isso no período pré-eleitoral ali, antes da eleição de 2024. E a questão, então, não seria somente as drogas, realmente. Teria esse ponto eleitoral e, segundo informações, que depois a gente, tendo mais detalhes, a gente vai trazer para vocês. Inclusive, estamos vendo de trazer uma pessoa aqui de fora do Brasil para falar sobre isso, nem brasileiro é, para falar também sobre como essa influência teria aí sido utilizada em mais de 70 países. Porém, tudo isso daqui ainda, como o Ivan falou, com muita calma, com muita frieza, sem assodamento, sem aconteceu agora, fim da linha, chamada, não, tá? São investigações e nós estamos trazendo informações que estão sendo ditas na boca miúda da Casa Branca e da Secretaria de Estado, o que estaria por trás. Isso começou a ser discutido seriamente em meios na Europa e nos Estados Unidos. É tanto, né, Ivan, que a gente está segurando essa informação faz uns 4 dias, mas como agora, principalmente na Europa, isso começou a popular com mais seriedade, é a que a gente está trazendo aqui, né, meu caro? O jornal The Guardian, ele vai além. O jornal diz que uma investigação do Departamento de Justiça já está em andamento sobre as eleições de 2020. Óbvio que o The Guardian, sendo um jornal de esquerda, ele é impressionante, eles não entenderam que o mundo mudou, mas tudo bem. No artigo do The Guardian, eles dizem que não, eles já colocam ali que não teve interferência, que o Trump está indo atrás de teorias que não são verdadeiras, etc. O jornal faz uma defesa do regime, a verdade é essa. Mas o jornalista que escreveu a matéria diz que tem uma fonte que garantiu que o Departamento de Justiça nos Estados Unidos já abriu uma investigação sobre a influência da Venezuela nas eleições de 2020. Diante dessa informação e das outras fontes que a gente conversou, não tinha mais como a gente segurar aqui para a nossa audiência. Olha, Paulo, eu vou ser bem sincero com você. Um dos receios que eu tava de dar essa notícia é de criar aí um furor no Brasil. Olha, pessoal, eu peço de novo. Acho que 2022 ensinou muita coisa para a direita. Vamos com calma. Vamos com calma, né? Acho que agora a gente tá aí. Vamos, Aí, Mestre Ancelotti. né? É, podemos estar diante de alguma coisa muito grandioso, sim, mas calma.